Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver a parte de matemática do concurso do Ministério Público, que foi aplicado agora dia 17 de 11 de 2019, pela Banca Vunesp, certo? Bom, vamos lá, começando aí seria o exercício 11, né, exercício 21 da prova, tá ok? O primeiro de matemática. A espaçonave Apollo 11 era composto pelo módulo de comando Columbia e pelo módulo Eagle. Sabe-se que a altura do módulo de comando representava 2/3 da altura total do Apollo 11, sendo os 5,5 metros restantes correspondente à altura do módulo lunar. De acordo com essa informação, é correto afirmar que a altura do módulo do comando era... Então vamos lá. O módulo representava 2/3, então vamos dividir aqui em 3 partes, tá certo? E o módulo representava 2/3, então 2 partezinhas aqui de 3, tá certo? E 5,5 metros do restante correspondia à altura do módulo lunar, ou seja, essa parte aqui, que eu estou colocando em vermelho, representa 5,5 metros, tá certo? Bom, e ele perguntava o quê? Exatamente a parte azul, né? Ó, ele pergunta a altura do módulo. Então, o que eu vou ter que fazer? Ver quanto que corresponde a essas duas. Só que eu já sei que uma parte aqui, ó, corresponde a 5,5. Então, 2 partes vai corresponder a quanto? Basta eu fazer 5,5, tá certo? Vezes 2. E aí, eu faço a continha. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 5, 10, com 1, 11. E aí eu tenho uma casa decimal, só coloco uma casa decimal aqui, a vírgula, ficou 11 metros, tá certo? Portanto, a alternativa é a letra C, ok? Então, esse daí é o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo. Esse segundo exercício diz o seguinte: às 17 horas e 17 minutos, horário de Brasília, do dia 20 de 7 de 1969, o módulo lunar Eagle pousava na Lua. Algum tempo depois, nesse mesmo dia, o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo e pisou na superfície lunar, exatamente às 23 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Do momento em que ocorreu o pouso do módulo até o momento que Armstrong pôs os pés na superfície lunar, passaram-se... Bom, então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ver a hora que ele pousou e a hora que ele saiu, um menos o outro. Então, nós teríamos 23 horas, lembrando que horas eu posso representar por grau aqui assim, e 56 minutos, e minutos representando por uma apóstrofe, tá certo? Menos 17 horas e 17 minutos, tá certo? Fazendo essa subtração, olha só, 7 para 6 não dá, então a gente empresta 1. Ficamos aí com 16 menos 7, que dá 9. E 4 menos 1 é 3. Vamos agora para horas. 3 menos 7 não dá, também a gente empresta 1 aqui. Ficando 13 menos 7, que dá 6. E 1 menos 1, 0. Portanto, demorou 6 horas e 39 minutos. Alternativa a letra C, tá certo? Então, esse é o nosso segundo exercício. Aí, o terceiro exercício fala o seguinte: transmitindo pela televisão, o pouso na Lua foi assistido por milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 1/6 a razão entre o número de pessoas que assistiram ao pouso pela televisão e o número total de pessoas que compunham a população mundial à época. Para a população mundial era aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas. Então, o número de pessoas que assistiram naquela data ao pouso na Lua pela televisão foi aproximadamente... Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer... A gente tem a razão aqui de 1/6. Então, se a gente pensar aqui, as pessoas que assistiram uma pessoa no total de 6. Ó. O que vem primeiro é o que aparece primeiro, por isso 1. E o que aparece no denominador é o que vem depois, que é o total. Então, para cada uma, nós tínhamos 6. Só que essa era a razão.
o total valor verdadeiro era de 3,6 bilhões, tá certo? Então tá aí. E aqui o x. E aí a gente consegue fazer uma regrinha de 3, tá certo? Vou fazer aqui. Olha lá, vai ficar 6x, tá certo? 6x é igual a 1 vezes 3,6. 1 vezes 3,6. E aí 1 vezes 3,6 é 3,6, tá certo? Vou colocar o igual aqui. E aí, dividido pelo 6. Já que o 6 estava multiplicando, ele passa dividindo. E 3,6 dividido por 6 vai dar 0,6. 0,6 o quê? 0,6 bilhões. Aqui eu estou trabalhando com bilhões, então fica 0,6 bilhões. E 0,6 bilhões corresponde a quantos milhões, já que é o que está na minha resposta? Corresponderia a 600 milhões, tá certo? Portanto, alternativa a letra B de bola, tá ok? Então, esse é o nosso terceiro exercício. Vamos para o quarto. No quarto diz o seguinte: Aline reservou R$400 para comprar 3 presentes distintos. Sabe-se que o valor da primeira compra foi igual à metade da quantia reservada, mais R$20, e que o valor da segunda compra foi igual à metade da quantia restante, mais R$20. Se, para comprar os 3 presentes, ela gastou toda a quantia reservada, então o valor da terceira compra foi igual a... Então vamos lá, ela tinha reservado 400, tá certo? Na primeira parte, vamos colocar aqui primeira parte, segunda e terceira. O que nós temos na primeira parte? Falava que foi igual a metade da quantia, portanto metade de 400 é 200, mais 20. Então metade de 400 é 200, mais 20 fica 220. Isso foi o quanto ela gastou na primeira compra. Na segunda, foi igual a metade da quantia restante, mais 20. Então para isso eu preciso ver quanto que restou. Quanto que restou? Ela tinha 400. E já gastou 220, então ela ficou com 180. Então, na segunda compra foi metade de 180. Metade de 180 eu vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, 90. Foi 90 mais R$20. Portanto, ela já vai ter gasto R$110 na terceira compra, tá ok? Desculpa, na segunda. E se para comprar os 3 presentes ela gastou toda a quantia reservada, então o valor da terceira compra foi igual a... Então basta eu fazer o quê? 400, que é o que ela tinha reservado, menos o que ela já gastou na primeira e na segunda, que foi 220 mais 110, ou seja, ela gastou no total 330 entre a primeira e a segunda compra, restando, portanto, R$70, tá certo? Esse foi o valor da terceira compra. Então, alternativa, letra D, ok? Então, esse é o quarto exercício. Vamos para o quinto. Fala o seguinte: em um treinamento, um atleta percorre em média 1.200 metros e a cada 12 minutos. Mantendo o ritmo, em 1 hora e 18 minutos de treinamento ininterrupto, esse atleta irá percorrer, em média, um total de... Então vamos lá, ó. Problema característico de regra de 3 simples. Ele te dá uma situação, que é 1.200 metros a cada 12 minutos, e depois ele pergunta em 1 hora e 18 minutos quantos metros ele iria percorrer. Então vamos lá, vou colocar aqui distância e tempo, tá certo? Distância e tempo. Então foram 1.200 metros num tempo total de 12 minutos. E em 1 hora e 18 minutos. Notem que aqui, no tempo, eu estou colocando em minutos. Então, essa 1 hora e 18 eu também tenho que colocar em minutos. Lembrando que 1 hora, temos quantos minutos em 1 hora? Temos 60 minutos. E 18 minutos. Ou seja, vai totalizar
78 minutos, tá ok? Então, eu vou pensar aqui em 78 minutos. E aí, igual a x, tá certo? Aí eu faço a multiplicação aqui em cruz, certo? Uma regrinha de 3 simples diretamente proporcional. Então, ficaríamos com 12x igual a 1.200 vezes 78. Quem quiser fazer a multiplicação aqui primeiro desse lado direito e depois passar o 12 dividindo, tudo bem. Só que eu vou fazer diferente, eu vou simplificar para vocês verem como torna muito mais fácil. Tenho 12 aqui desse lado, ó, e 12 desse lado. Eu corto eles, fica 1, certo? Ou seja, vai ficar apenas x de um lado, porque aqui vai ficar 1x, então, portanto, é x, igual. Aqui ficou 100 vezes 78, e 100 vezes 78 é 7.800. Como eu estou trabalhando com metros, então 7.800 metros. Só que aí você vem nas alternativas, está tudo em quilômetros, estão vendo? Portanto, para eu passar de metro para quilômetro, eu divido por 1.000. Isso vai ficar 7,8 quilômetros, o que daria a nossa alternativa, a letra A, tá certo? Então, esse foi nosso quinto exercício. Vamos para o sexto. Vamos ver o que ele fala. Carla comprou determinada TV pagando 80% do preço da TV como entrada e parcelando o restante, sem acréscimo, em 2 parcelas de R$ 600 cada uma. Nessa compra, o valor pago como entrada foi igual a... Então, vamos ver o que ele está querendo dizer. Eu paguei 80% do preço da TV como entrada. Então, eu vou pensar que x é o valor da TV, tá certo? Eu vou colocar aqui x, que é o valor da TV. Então, ele pagou 0,8x, que é 80% do preço da TV, mais 2 parcelas de R$ 600, por isso 2 vezes 600. E tudo isso daria o preço da TV, e o preço da TV é x, tá certo? Vamos lá, vamos achar então quanto é o preço da TV. 2 vezes 600 é 1.200. O x que está desse lado direito continua x. E o 0,8x que está positivo passa para o outro lado negativo. Ok? Menos 0,8x. Ficando 1.200 igual... Aqui eu tenho 1x menos 0,8, ficaríamos apenas com 0,2x. E aí o 0,2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então fica 1.200 dividido por 0,2. Como 12 dividido por 2 dá 6, nós temos mais 2 zeros aqui em cima. Então acrescento esses 2. E como embaixo tem uma casa decimal, aumentaria mais um zero. Portanto, o preço da TV é de R$ 6.000. Só que não é só isso que ele me pergunta, né? Ele pergunta o valor pago como entrada. E como entrada, era esses 80% aqui. Então, eu vou ter que fazer 80% de 6.000. Ou seja, simplesmente multiplicar 6.000 vezes 0,8. Esse 0,8 é o 80%, tá ok? Então, aqui, o 8 vezes os 3 zeros dá 0. E 8 vezes 6, 48. Temos uma casa decimal, então coloco uma casa decimal, ficando, portanto, R$ 4.800. Essa é a resposta. Portanto, a alternativa, a letra E, tá certo? Então, esse é o nosso sexto exercício. Vamos para o sétimo. Certo veículo de carga, quando totalmente vazio, tem massa de x quilogramas. Carregado com uma carga de massa igual a x mais 1.700 kg, passou a ter uma massa total de 4,1 toneladas. Então, a massa desse veículo vazio é igual a... Bom, quando ele falou que estava vazio, ele tinha massa x. Então, está aqui. Aí, ele foi carregado com uma massa igual a x mais 1.700. Então, aqui ele está vazio e aqui a parte da carga, certo? 1.700 quilos. Tudo isso igual a 4,1 toneladas.
4,1 toneladas corresponde a 4.100 quilogramas, tá ok? Aí somando aqui, x mais x dá 2x, e o 1.700 que está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Então fica 4.100 que já estava, menos 1.700. 4.100 menos 1.700, nós poderia pensar em 41 menos 17, que daria 31 menos 7, 30 menos 6, 24. Então ficaria com 2.400. E o 2 que está multiplicando passa dividindo, tendo, portanto, 2.400 dividido por 2. E 2.400 dividido por 2 dá 1.200. 1.200 quilogramas. Notem que o x estava em quilogramas. Só que nossa resposta está em toneladas. Então, vou passar para toneladas. Basta eu dividir isso por 1.000. Portanto, ficaria 1,2 toneladas. Alternativa certa, letra C. Ok? Então, esse é o nosso 7º exercício. Vamos para o 8º, que diz o seguinte. Um reservatório continha inicialmente 120 litros de água. Uma torneira aberta e com vazão constante. Despejou 40 litros de água a cada 6 minutos nesse reservatório e demorou 1 hora e 12 minutos para enchê-lo, totalmente sem transbordar. A capacidade total desse reservatório é de... Então vejam que eu já tinha 120 litros, tá ok? No reservatório. E daí aqui, para cada 6 minutos, ele colocava mais 40 litros. Só que demorou 1 hora e 12, tá ok? Então, eu vou ver quantos litros foram despejados e o valor que der eu vou somar com 120 que já estava lá, tá ok? Então, para isso eu tenho uma regrinha de 3, que eu posso pensar em litros e tempo. São 40 litros para cada 6 minutos. E x litros para 1 hora e 12. Só que lembrem que 1 hora são 60 minutos. Como são 1 hora e 12 minutos, são 60 minutos mais 12 minutos, tá ok? E se você pensar aqui, 60 minutos mais 12 minutos, dá um total de 72 minutos, tá ok? Já que na regra de 3 eu sempre tenho que colocar na mesma unidade de medida. E o tempo eu estou usando em minutos, ok? Então, uma regrinha de 3 simples, diretamente proporcional aqui, só multiplicar em cruz, ficando 6x igual 40 vezes 72. Nós vamos aqui com 6x, 40 vezes 72. 4 vezes 72 dá 288, com mais um zero, então 2.880. E o 6 que está multiplicando passa dividindo. Então, vamos ficar com 2.880 dividido por 6, ok? Isso vai dar 480. Portanto, foram despejados 480 litros de água. Só que não podemos esquecer que inicialmente ele já tinha esse 120. Então, vou ter que somar o que ele já tinha para achar a capacidade total. E 480 mais 120 são 600 litros, tá certo? Portanto, alternativa letra A. Esse aí é o nosso 8º exercício. Vamos para o 9º. Diz o seguinte. Um jardim com a forma do quadrilátero ABCD foi dividido em 2 canteiros triangulares, 1 e 2, por uma grade com 8 metros de extensão indicada pelo segmento AC, conforme ilustra a figura. Só que ele pergunta o perímetro desse jardim. E o perímetro desse jardim seria toda essa parte em volta, tá ok? Desconsiderando os 8 metros, já que seria o ABCD, tá ok? Porque o jardim é o quadrilátero ABCD. Então, basta eu achar todos os lados aqui e somá-los. Era eu fazer 5 mais 6 mais x. Falta achar esse x aqui. Então, como que eu faço isso? Notem esse triângulo, 6, 8 e x. Ele é um triângulo retângulo, tá certo? Onde eu tenho 6, 8 e x. O
Quem assiste já meus vídeos, minhas aulas aí, preparatória para a VUNESP, já sabe que a VUNESP só usa dois tipos de triângulo retângulo, o 3, 4, 5 e o 5, 12, 13, certo? E daí a gente viria a semelhança, nesse caso é o 3, 4, 5. Podem ver que 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8, e daí teríamos 5 vezes 2 igual a 10. E daí você já acharia o x igual a 10, tá ok? Mas se você não tem esses triângulos decorados, eu vou fazer aqui por Pitágoras, tá ok? Vocês vão ver que a gente vai chegar em 10. E qual é a fórmula de Pitágoras? É hipotenusa ao quadrado, no caso o x, que é o que está na frente dos 90 graus, é igual cateto ao quadrado, no caso aqui um deles é o 6, mais o outro cateto ao quadrado, que no caso aqui é o 8, tá certo? E daí a gente fica com 6 ao quadrado dá 36 e 8 ao quadrado é 64, ok? Fazendo 36 mais 64, 36 mais 64 dá 100. E aí x ao quadrado. Para eu tirar esse quadrado, eu tenho que extrair mais ou menos a raiz quadrada do outro lado. Mais ou menos raiz de 100, ok? E quanto vale raiz de 100? Raiz de 100 é 10. E daí a resposta poderia ser mais ou menos 10. Por se tratar de medida, não existe medida negativa. Ela não convém. Então a resposta só é positiva. Por isso que o x é igual a 10. Achamos aqui. E aí eu vou somar todos os lados, ó, que eu vou colocar aqui em vermelho. Ó. X que vale 10, esse lado AB que vale 5, 10 mais 5 já deu 15, com mais 5 do BC vai para 20, com mais o 6 do CD vai para 26. Portanto, o perímetro é de 26 metros, alternativa a letra C, ok? Vamos para o 10º exercício, que diz o seguinte: quando em operação 3 máquinas emitem sinais sonoros em intervalos retangulares para a ação do controle de qualidade. A partir do momento em que as máquinas são ligadas, a primeira emite sinal a cada 24 minutos, a segunda a cada 30 minutos e a terceira a cada 40 minutos. Se elas forem ligadas ao mesmo tempo às 7 horas e trabalharem sem interrupções, a primeira emissão simultânea do sinal sonoro pelas 3 máquinas ocorrerá às... Bom, o que eu faria no problema desse? Eu vou fazer o MMC, porque ele pergunta quanto tempo depois vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, quanto tempo depois é uma palavrinha-chave do mínimo múltiplo comum, tá certo? Então eu vou fazer o MMC aqui dos 3 valores. 24, 30 e 40, tá certo? Então vamos lá. Passo o tracinho aqui da faturação simultânea. E aí a gente fica com... Vou primeiro dividir por 2, ok? Ficando 24 por 2 dá 12, 30 por 2 dá 15 e 40 por 2 dá 20. Ainda dá para dividir por 2. Nós temos 12 por 2 dá 6, o 15 não é divisível por 2, então continua, e 20 por 2 dá 10. Novamente por 2, já que o 6 e o 10 são pares, daria 3, 15 e 5. Agora dá para dividir por 3, 3 por 3 dá 1, 15 dividido por 3 é 5, e 5 não dá para dividir por 3, copia. E agora, por último, novamente por 5, em que vamos chegar em tudo 1, ok? Aí achei o MMC. O MMC é o quê? É o produto de todos esses fatores aqui. Então, vou fazer aqui as multiplicações. 2 vezes 2 já dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, e 24 vezes 5 dá 120, tá certo? Então, depois de 120 minutos, elas voltam a se repetir, tá ok? Se no começo era 7 horas, estava aqui, ó. Ou seja, em que horário que ela vai se repetir? Vamos lembrar que 120 minutos são quantas horas? São
2 horas, já que 60 minutos dá 1 hora, 120 dariam 2 horas. Portanto, daqui 2 horas elas voltam a se repetir. Se começou às 7, depois de 2 horas, nós vamos ter 9 horas cravadas, tá certo? Então, as 9 horas voltam a se repetir, portanto, a alternativa, a letra D, ok? Então, esse é o nosso 10º exercício. Vamos para o 11º. Em um painel de formato retangular com área de 14.400 cm², destaca-se uma região triangular, conforme mostra a figura. Aí tá, aqui tem 80, caso esteja ruim de visualizar, vou colocar aqui em azul. E aqui está 110, tá certo? E daí pergunta, a região triangular destacada tem área igual? Então, ou seja, ele quer a área desse triângulo aqui. Estou colocando pontinhos azuis, tá certo? Ele quer a área disso daqui. Então, a gente vai precisar achar essas medidas. Como se trata de um triângulo retângulo, ficaria fácil. Cateto vezes cateto por 2. Ou base vezes altura dividido por 2. Só que essa altura a gente já tem, que é 80, tá certo? Falta achar esse cateto aqui. Como que eu acho esse cateto? Notem só, ele falou que o formato retangular tem área de 14.400. E como que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, eu vou pensar na base e na altura. Então, base vezes altura do retângulo é a área. A minha base, eu não sei quanto que vale tudo, eu só tenho esse pedacinho que é 110. Então, eu vou achar o meu tudo aqui, que seria a base. E a altura é de 80, com a área de 14.400. Então, 80 que está multiplicando, ele passa dividindo, ficando, portanto, 14.400 dividido por 80. Só que aí a gente pode cortar um zero aqui para ficar mais fácil, ficando 1.440 por 8, que daria 720, 360, 180. Então, essa base vale 180. Tanto em cima quanto embaixo aqui, que eu estou até colocando em vermelho para vocês, tá certo? Valeria 180. Como essa parte aqui do D até esse ponto é 110, quanto que daria essa base aqui do triângulo? É só eu fazer 180, que é tudo, menos o 110, que é esse pedacinho. E 180 menos 110 dá 70. Portanto, esse pedaço aqui vale 70. Agora sim, eu tenho as medidas do triângulo, consigo achar a área. E a área do triângulo, que nem eu já tinha comentado, é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo, 70. A altura está aqui, ó, 80 dividido por 2. Vamos dividir aí, simplificar o 2 com 80, ficando 40. E 70 vezes 40 dá 2.800, tá certo? Então, 2.800 centímetros quadrados, que é o que a gente estava trabalhando. Portanto, alternativa letra E, tá certo? Então, esse é o nosso 11º exercício. Vamos para o 12º, quase lá, hein? Alex guardou em uma caixinha somente notas de R$20 e R$10, num total de 27 notas. E as quantidades de notas de 20 e de 10 são diretamente proporcionais ao número 6 e ao número 3, respectivamente. Então, o valor total guardado por Alex nessa caixinha é... Então, vamos lá. Um exercício de proporção. O que eu vou fazer? Olhem só. Primeiro vem notas de 20 e primeiro vem o 6. Então, eles são correspondentes. Então, vou colocar aqui. V para notas de 20 e D para notas de 10 e T para o total, ok? Então, olhem só, para cada 6 notas de 20, nós teríamos 3 notas de 10, é isso que ele me fala. E quando eu falo 6 notas de 20 e 3 notas de 10, eu estou falando de um total de 9 notas, tá ok?
Só que ele ainda me falava uma coisa importante no exercício, que no total eu tinha 27 notas. Então tá aí o 27, tá ok? E com isso eu consigo achar o número de notas de 10 e de 20. Na proporção é muito simples. O que a gente faz? Primeiro divide aqui. Quanto que é 27 dividido por 9? 27 dividido por 9 dá 3, tá certo? Então quer dizer que essa proporção era de 3 vezes. Basta eu pegar esse 3 e multiplicar aqui, ó. Faz vezes 3. 6 vezes 3, 18. Então quer dizer que eu tinha 18 notas de R$20. E aqui, se eu multiplicar por 3 também, vai dar 9. Portanto, eu vou ter 9 notas de R$10. Só que ele perguntava o valor total. E o valor total, como que eu vou achar? Venho para cá. 9 notas de R$10. Então, é só fazer 9 vezes 10. Daria um total de R$90. E 18 notas de 20. Então, 18 vezes 20. O que daria 360, tá certo? E fazendo 90 mais 360, nós chegamos em 9 mais 6 dá 5, sobe 1, R$450, tá certo? Portanto, alternativa letra C. Esse é o nosso 12º exercício. Vamos para o 13º. Um piso quadrado foi totalmente revestido com 144 placas de porcelanato quadradas, de lado 50 centímetros, todas iguais inteiras. Então, o perímetro desse piso é... Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui o piso, que é quadrado, então tem todos os lados iguais. Se eu vou colocar 144 placas aqui, e ele é quadrado, quantos porcelanatos nós vamos colocar na fileira e na coluna? Se ela é quadrada e todos os lados são iguais, podemos tirar a raiz quadrada de 144, já que a área de um quadrado, podemos falar que é lado ao quadrado, é igual a 144, tá ok? Aí eu tiro a raiz quadrada de 144, lembrando que pode ser mais ou menos a raiz quadrada. Como eu estou falando de medida, só pode ser positivo, tá certo? Então, vão dar 12. Portanto, quer dizer que eu tenho 12 placas na base e 12 placas na altura, tá ok? Só que ele me perguntava o quê? Ele me perguntava o perímetro desse piso. E como que eu acho o perímetro? É a soma de todos os lados. Só que aqui eram 12 placas, tá certo? E cada placa tem 50 centímetros de lado, ou seja, daria quantos metros aqui? Vamos multiplicar por 50. Dá 0, 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Portanto, 600 centímetros, tá vendo? Estava usando centímetros. Então, vou redesenhar aqui o nosso piso. Temos 600 centímetros, que corresponde a 6 metros. Então, eu teria 6 metros de base, 6 metros de altura, 6 metros do outro lado, 6 metros do outro lado. Ou seja, qual que é o perímetro? Quanto que vale a soma de todos os lados? A soma de todos os lados ficaria 6 vezes 4, tá certo? E 6 vezes 4 são 24 metros, tá ok? Portanto, a alternativa letra E. Vamos aí para o penúltimo exercício, 14º. A tabela a seguir mostra o desempenho de um grupo de candidatos de uma avaliação qualitativa de um processo seletivo, em que fala aqui: o conceito obtido ótimo é 1/5 do total, o bom é 1/4, o regular 2/5 e o ruim é 6. Nessa avaliação, o conceito regular foi atribuído a um número de candidatos igual a... Então, ele pergunta somente do conceito regular, que vai ser 2/5 do total. Mas, para isso, eu vou ter que achar o total. Como que eu vou fazer? Exercício típico da VUNESP. 1/5 do total. Então, vamos imaginar que o nosso total seja x, tá certo? Então, ficaria 1/5 de x, portanto, 1x sobre 5, mais
Aqui no bom é 1/4 do total, então 1x sobre 4. Mais o regular, 2/5 do total, então 2x sobre 5. E o ruim equivale a 6, certo? Então, isso daqui foi o total de candidatos, somei tudo. E se o total de candidatos é igual a x, certo? Ótimo, mais bom, mais regular, mais ruim é igual ao total, ok? Então, ficou uma equação racional, ou seja, fracionária. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tira MMC dos dois lados. E MMC de 5 e 4, vou fazer aqui no cantinho, tá ok? Mas se você vê que eles são primos entre si, era só multiplicar. Nota aqui, se eu dividir por 2, 4 por 2 dá 2, novamente por 2, repete o 5 e fica 1, e aí o 5 para dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Está aí o MMC. Então, coloco 20 aqui e passo um traço aí, que seria da divisão, tá ok? Vamos lá. Agora, regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1x dá 4x. Repete o sinal, que é mais. 20 dividido por 4, 5 vezes 1x, 5x. Mais 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, 8x. Mais 20 dividido, que número que está aqui embaixo que não aparece? É sempre 1. Então, 20 dividido por 1, 20. Mais 6, 120. Igual. Aqui mesma coisa, era 1. E 20 dividido por 1 é 20, vezes x, 20x. Tá certo? Tirei MMC dos dois lados e de todas as frações. Portanto, você pode esquecer o 20 agora e fazer a equação normal. Tá bom? Então, eu vou passar tudo que é x para um lado e o que não é, deixo do outro. Então, 120 vai continuar do lado esquerdo, tá certo? O 20x já estava aqui do lado direito. E eu vou passar toda essa parte aqui que tem x para o outro lado, que era 4x mais 5x. 9x mais 8x, 17x. Então, ele passa para o outro lado, subtraindo. Tá bom? Então, vai ficar com 120 igual 20x menos 17x dá 3x. E aí, o 3 que está multiplicando passa dividindo, ficando com 120 dividido por 3. Se fosse só 12 por 3, dava 4. Como tem o 0, fica 40. Então, no total, nós tínhamos 40 candidatos. Só que, lembrando da pergunta, ele falava somente o conceito regular, que é 2/5 do total. E 2/5 do total seria 2/5 de 40. E D, na matemática, significa o vezes, tá certo? E daí ficou 2 vezes 40 dá 80. E 80 dividido por 5 fica 16, tá ok? Então, nós teríamos 16 candidatos com conceito regular. Portanto, alternativa a letra B, tá bom? Então, vamos aí para agora o último exercício de matemática aí da prova do Ministério Público. Uma doceira comprou 16 latas iguais de leite condensado de certa marca e cada uma custou R$ 5,00. Na semana seguinte, esse mesmo produto estava em promoção e o preço unitário era 20% menor do que o da semana anterior. Desse modo, com a mesma quantia gasta na compra desse produto na semana anterior, essa doceira pôde comprar... Bom, nós temos vários modos de fazer isso, né? Uma delas, que eu acho o raciocínio um pouco mais difícil, mas eu vou mostrar para vocês, era pegar o total de latas, que era 16, e dividir por 0,8. Por que 0,8? Porque o total era 100%, menos os 20%, 80%. Para fazer 16 dividido por 0,8, você já achava o total de latas. E daí você ia ver quantas latas a mais.
Mas como eu sei que esse raciocínio é um pouco mais difícil, eu vou fazer por um mais demorado, porém que chega na mesma resposta, claro. O que eu vou pensar? Como ela vai gastar a mesma quantia, eu vou ver quanto que ela tinha de dinheiro, tá certo? E quanto que ela tem de dinheiro? Ela comprou 16 latas de R$5. Portanto, quanto que ela tinha? Basta eu fazer 16 vezes 5. E 16 vezes 5 dá 80. Portanto, ela tinha R$80, tá certo? Agora o preço da lata diminuiu em 20%. Vamos ver quanto que era 20% de R$5. Vamos fazer aqui, ó. 20% de R$5. Isso vai dar 20 vezes 5 é 100. E 100 dividido por 100 dá 1. Ou seja, significa que diminuiu R$1. Se a lata custava 5, diminuiu R$1, ela vai passar a custar R$4. Tá ok? Então, agora a lata está custando R$4. E com os R$80, quantas latas de R$4 você vai comprar? Basta dividir, certo? 80 dividido por 4. Isso vão dar 20 latas. Ou seja, ela vai conseguir comprar 20 latas. Só que daí a resposta está quantas latas a mais ela comprou. Aí é só ver. Ela tinha comprado 16. E agora ela comprou 20. Portanto, 20 menos 16 foram 4 latas a mais. Alternativa a letra D. Tá certo? Portanto, esse daí é o nosso último exercício de matemática do Ministério Público, aí, que foi realizada em 2019. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de se inscrever no canal para não perder aí mais nenhuma prova, exercícios, videoaulas que eu fico colocando, tá ok? Muito obrigado e bons estudos!